Cinema que vai ficar Vou, com gravado certeza. depois, vai para o YouTube. Então aí, tá. Direito de imagem a UNEB não paga, né? Façam aí aquela coisa do artista. No meu, no meu salário precisaria. Bora. Até porque, como diz o meu menino, né? Eu estou debilitada, mas estou aqui trabalhando. Gravando já, viu? Bom trabalho para Gravando. vocês. Vou ficar por fora aqui só acompanhando. Um Ok, abraço. obrigada, Silvar. Cadê nós? Professor Gilberto? Estou aqui. Está aqui? Já estamos por aqui. Bem, gente, boa tarde aos presentes. Obrigada a todos que já chegaram até aqui. Nós estamos aqui para falar sobre a responsabilidade, deixe-me ter certeza aqui do título, porque eu não quero falar o título errado, certo? Vamos falar tudo certinho. Bom, estamos aqui com o professor Gilberto Batista, que é egresso da nossa universidade, da turma de que ano, Gilberto, você é? Eu ingressei em 2007, me formei em 2012. Isso é da turma de 2012, foi a primeira turma de formandos, né? Não, foi a segunda. Não, terceira. Terceira turma de formandos. E nós vamos falar, nesse seminário, nós vamos falar hoje sobre a responsabilidade... Gente, eu perdi o seminário. Responsabilidade civil dos sites intermediadores nos contratos de compras coletivas. Uma análise à luz do decreto número 7962, de 2013, o regulamento do comércio eletrônico. Certo? Então, o doutor Gilberto, como eu já havia falado, ele é egresso da UNEB, ele é também mestre pela UNEB, não é isso? Sim. É professor universitário, é colaborador do curso de Direito do DCHT 19, já fez parte de várias bancas de TCC, também está aprovado também, né, como professor substituto da universidade, prestes a ser contratado. Tudo depende agora do desenrolar dessa pandemia. E o tema, ele fala sobre as repercussões jurídicas acerca das questões da era digital, certo? Então, é um objeto de amplas discussões que vem envolvendo os profissionais da área do direito, e por isso se faz necessário analisar e dar mais ênfase, né, ao amparo jurídico para a responsabilização jurídica, principalmente dos influenciadores digitais, na hipótese de publicidade enganosa, né, divulgada nos meios virtuais, delineando a relação entre os anunciantes e os influenciadores à luz da legislação consumerista. Digo que realmente isso é um tema muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, onde o comércio eletrônico tem sido praticamente a única forma, a maior forma, né, podemos dizer assim, de comércio que nós temos usado, e esse uso constante tem trazido a toda a população, a maioria da população, muitos problemas, certo? E é um momento oportuno para a gente discutir esse e outros temas vinculados ao comércio eletrônico. Por conta disso, trouxemos aqui exatamente o professor Gilberto, que tem um amplo conhecimento na área, e eu passo a palavra agora para ele. Bom, desculpa, eu esqueci, para quem não me conhece, eu sou a professora Márcia Margarida, sou professora assistente da Universidade do Estado da Bahia, no curso de Direito do DCHT 19, certo? E estamos aqui na comissão que organizou esse seminário. Eu passo a palavra ao professor Gilberto e fique à vontade, professor. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Então, como a professora Márcia Margarida já tinha colocado, meu nome é Gilberto Batista. Realmente sou egresso do curso de Direito da UNEB, do campus 19. Tenho um carinho enorme pelo campus, até porque fui da terceira turma. Então, na prática, quando cheguei no campus, só tinha minha turma e mais duas. Só tinha um turno,
agora vocês têm 2 turnos, tem o turno matutino e o turno vespertino. Então, o campus cresceu muito, principalmente em quantidade de alunos, para o período que eu estava na universidade. Estou vendo aqui que tem alguns alunos que eu conheço, que foram meus alunos em outras instituições, depois se transferiram para a UNEB. Então, agradeço aí a eles por estarem nesse momento, estarem assistindo. E falar um pouquinho desse tema, que aí temos que falar um pouquinho sobre a ideia do direito nessa chamada era digital, e o porquê eu acabei me interessando por esse tema. Aí é interessante porque meu TCC de conclusão de curso na universidade, enquanto estudante na UNEB, foi justamente sobre isso, foi sobre o comércio eletrônico. Lá em 2012, nem existia ainda o marco chamado Marco Civil da Internet, que foi algo que foi promulgado em 2014. Então, em 2012, eu já acabei escrevendo sobre isso. Depois, no mestrado, acabando seguindo essa linha, não escrevi sobre comércio eletrônico, mas acabei escrevendo sobre a política institucional de ciência, tecnologia e inovação, à luz também do marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Então, desde a época da faculdade até hoje, tenho uma relação com tudo que envolve direito e internet, ou tudo que envolve direito e tecnologia, até porque, como eu costumo brincar, como eu costumo dizer nas aulas, o direito é um regulador social por excelência. Querendo ou não, a sociedade evolui, e a sociedade evolui muito mais rápido do que o direito consegue acompanhar. Eu costumo brincar o seguinte, fazer uma analogia, que a sociedade é um trem em movimento, e o direito é uma pessoa com uma mala bem pesada e sem rodinhas, tentando alcançar esse trem que já está em movimento. Então, a sociedade muda o tempo todo, está o tempo todo mudando, o tempo todo evoluindo, e o direito ele precisa acompanhar essa evolução, precisa acompanhar essas mudanças. Então, principalmente quando envolve essa questão de direito e tecnologia, as mudanças são muito mais rápidas. Só antes de entrarmos no tema, que vamos falar realmente sobre essa ideia que envolve direito e essa ideia da responsabilidade civil, tanto dos sites de compra coletiva, como dos influenciadores digitais. Mas, para falar um pouquinho sobre isso, temos que contextualizar. Então, contextualizando essa ideia que temos hoje, que alguns chamam que estamos na chamada era tecnológica, ou essa seria a chamada revolução tecnológica, era da informação, era da tecnologia. E aí temos que falar o seguinte, alguns autores colocam que teríamos 3 grandes revoluções industriais. A primeira grande revolução industrial foi aquelas que vocês já estudaram lá no livro de História, que coloca no século XVIII, então lá no século XVIII, mais especificamente na Inglaterra, que começa a substituir a manufatura pelo trabalho industrial. Então começa a substituir o homem pelas máquinas, e aí começam as máquinas a vapor. A partir dali, as relações, tanto relações sociais, como as relações jurídicas começam a mudar. E aí vocês lembram que começam a mudar as relações, tanto surgem normas trabalhistas para proteger esse indivíduo que passa a trabalhar na indústria. Então, essa chamada, acho que alguém aí falando aí, tem problema não. Se quiser perguntar, pode perguntar, que eu não tenho problema com interromper a linha de raciocínio. Mas acho que alguém deixou o microfone ligado. Então, como eu estava falando, essa chamada primeira revolução industrial foi justamente essa que surge lá no século XVIII, e aí que impulsiona, realmente muda a sociedade e muda toda a estrutura. Começa a surgir o setor industrial, começa a termos essa relação com o capital, uma relação muito mais forte. Lembrando, aqui não vamos aprofundar nesse tema, é só para uma questão de contextualização,
até chegarmos a essa relação mesmo que envolve o direito nessa chamada era tecnológica, ou era da informação, ou sociedade da informação, como alguns colocam. A segunda revolução industrial que se coloca já seria lá na metade do século XIX, que seria o seguinte, seria com o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí sabemos que a Segunda Guerra Mundial acabou impulsionando também mudanças na sociedade. Lógico, além das mudanças tecnológicas, tivemos outras mudanças nas relações sociais, mudanças no direito, a promulgação aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outras mudanças que foram importantes para a sociedade, mas dentro da questão tecnológica seria a chamada segunda revolução tecnológica. E a terceira, a chamada terceira revolução, ou chamada terceira revolução industrial, é a chamada revolução técnico-científica, que aí se inicia em meados do século XX, e que aí o avanço tecnológico surge a questão da biotecnologia, da robótica, da genética, as telecomunicações como temos hoje, e aí só a título de curiosidade podemos falar que o Brasil iniciou a tratativa para o leilão do chamado 5G, que é uma nova tecnologia para telecomunicação. E, infelizmente, por conta da pandemia, esse leilão para qual vai ser a tecnologia 5G que vai ser aplicada no Brasil teve que ser interrompido. Mas essa chamada terceira revolução industrial é que impulsiona essa sociedade que temos hoje, a chamada sociedade da informação, sociedade do conhecimento. Por falar nisso, o professor português, Boaventura de Souza Santos, ele acaba dizendo o seguinte, que o capital do século XXI é o conhecimento, e que precisamos proteger esse capital do século XXI. E é importante para o profissional de direito também trabalhar com essa ideia de propriedade intelectual, propriedade industrial, a proteção desse conhecimento. Só a título de curiosidade para falar, como realmente o capital do século XXI é o conhecimento, por exemplo, um celular. Quando a gente pega um celular ou que vocês podem estar assistindo, ou computador que vocês estão assistindo, a parte física do computador é a parte que tem o menor valor. A parte que tem um valor agregado maior é a parte que envolve realmente o conhecimento, a propriedade intelectual para produzir esse bem de consumo. E aí o direito também entra nessas relações na proteção jurídica desses bens, na chamada era da informação ou sociedade da informação, sociedade do conhecimento. Bom, querendo ou não, muitos pesquisadores dizem que essa nova geração já é uma geração que tem um contato com a internet maior, e aí temos uma geração que surge, que aí são jovens que conseguem acessar a internet com uma facilidade muito maior do que as gerações anteriores, consegue ter, além da utilização convencional, consegue utilizar bens e serviços com uma facilidade, com uma velocidade muito maior do que as gerações anteriores, mas, querendo ou não, com essa pandemia, o mundo precisou se reestruturar, e hoje o comércio eletrônico passa a ser, em alguns casos, a única fonte, a única forma de comercialização de bens e serviços. E aí, por isso, precisamos discutir essas relações, quais são as responsabilidades jurídicas que surgem, como o direito trata isso, como o direito lida com essas questões, e aí são pontos importantes a se debater, até porque o profissional do direito hoje, ele tem que sair dessa relação de que somente o litígio, que ele só consegue ganhar dinheiro, que ele só consegue acessar o mercado, quando falamos mercado, essa relação jurídica, através do litígio.
Hoje o profissional do direito tem um leque muito maior e precisa se abrir para essas oportunidades, precisa se abrir para isso que o mundo traz. Então, precisamos discutir isso, precisamos discutir essas novas relações que surgem com a internet, que surgem com as redes sociais, que surgem hoje com esse mundo que é o chamado mundo informatizado. E aí, para falarmos da internet, querendo ou não, por mais que você tenha um celular, que você tenha um computador, você precisa dessa chamada internet. Você precisa desse meio que é para que você possa se conectar com outros aparelhos, com outros dispositivos. Só a título de curiosidade, pesquisas já mostram que no Brasil tem mais aparelhos celulares do que pessoas, do que habitantes. Então, temos mais de um aparelho por pessoa. Então, é muito comum as pessoas terem mais de um aparelho celular, e a FGV também já traz esses estudos, que o brasileiro acessa a internet muito mais pelo celular do que pelo próprio computador. Então, são formas que precisamos discutir, precisamos analisar, e que o profissional da área do direito ele precisa compreender, principalmente para aplicar as normas jurídicas. E aí vocês perguntam, e por que eu precisaria aprender a aplicação das normas jurídicas na internet? O que a internet tem de diferente das outras questões? Primeiro, é importante falar o seguinte, tem um pesquisador, que por sinal é um dos expoentes no Brasil quando se fala de pesquisa na internet, embora uma das pesquisadoras mais importantes na área de direito digital é a chamada Patrícia Peck. Então, Patrícia Peck é uma das professoras mais importantes, que mais difunde a ideia do chamado direito digital, mas tem um outro autor que antes já falava sobre isso, que é professor da Universidade do Rio de Janeiro, que é Ronaldo Lemos. Ronaldo Lemos tem um livro que eu acho muito interessante, que é Direito, Tecnologia e Sociedade. E ele vem falando sobre isso, sobre essa relação, antes mesmo da criação do marco civil da internet. Ronaldo Lemos já falava sobre isso, já abordava esse tema, porque se discutiu o seguinte: há necessidade de regulamentar a internet, existe uma necessidade de criar um marco regulatório próprio para a internet. O marco regulatório que já existe não resolveria o problema. Existe a necessidade, por exemplo, de criar leis específicas que sejam para atender às relações jurídicas provenientes da internet. Existe uma discussão muito grande em relação sobre isso. Por quê? Porque muitos autores defendem o seguinte: não existe a necessidade de você criar um marco regulatório para a internet. Exemplo, falando das relações de consumo. O uso comercial da internet no Brasil foi a partir de 1995. O nosso CDC, o nosso Código de Defesa do Consumidor, é de 90, da década de 90. E aí se discutia o CDC, que é de 90, e o uso comercial da internet. Falando de uso comercial, quer dizer que a internet no Brasil só foi utilizada em 95? Não. Antes disso, ela era utilizada principalmente em uso militar e uso em pesquisas científicas. As universidades e centros de pesquisas que usavam a internet. Mas uso comercial mesmo, principalmente difundido, passou a ser a partir de 1995. E aí se discutia. Nesse caso, nosso CDC é de 90. Existe a necessidade dessa adequação ou o CDC consegue regulamentar as relações jurídicas que surgem na internet? Outra questão, o Código Penal. Nosso Código Penal é da década de 40, e aí a internet de 95, 55 anos depois. Existiria a necessidade de regulamentar ou os crimes tipificados no Código Penal já conseguem atender a essa demanda? Então, existem duas correntes. Uma corrente que defende que a internet não precisaria de uma regulamentação própria, porque a própria regulamentação que existe
já conseguiria resolver, até porque a internet não é um lugar, não é um meio. Perdão, a internet não é um lugar, a internet é um meio que é utilizado. Se é um meio que é utilizado, a legislação que existe consegue atender. Já existe uma segunda corrente que diz o seguinte: não, a internet precisa de regulamentação própria, por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico ele não consegue atender à realidade que a internet cria. Eu fico com o meio termo, eu fico com uma corrente intermediária. Eu acho que existem normas que conseguem já resolver isso, outras que precisam realmente ser criadas, porque são situações que não existiam nem quando a internet foi criada, nem quando o ordenamento jurídico foi criado. Por isso, precisamos de uma regulamentação específica em alguns casos. Como se discute hoje a questão, por exemplo, da regulamentação da chamada fake news. Lembrando, as fake news, ou chamada notícias falsas, sempre existiram. Mas com a internet, ela acabou se difundindo, se alastrando de uma forma muito maior, e hoje se discute a regulamentação. É importante falar que não é só o Brasil que tenta regulamentar isso, outros países já têm projetos, alguns já têm um marco regulatório aprovado, como, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha já tem uma lei específica sobre isso. E lá na Alemanha está uma discussão muito mais avançada. Por exemplo, lá se discute se falar a verdade seria realmente uma obrigação. A pessoa não teria o direito de mentir, e aí a ideia de criar o fake news não seria um direito à mentira que a pessoa tem, é uma discussão que se tem. Outros defendem que a verdade a pessoa ter acesso à verdade é um direito, por isso precisa ter essa proteção. E aí no Brasil tem um projeto de lei que eu acho interessante que vocês possam ler, possam ter acesso, e após ler esse projeto vocês possam discutir e possam também dar a opinião de vocês em relação a isso, a essas regulamentações que, lembrando, surgem porque, querendo ou não, a internet criou novas relações sociais, e com novas relações sociais surgem problemas que o direito precisa resolver. E aí, sempre que a sociedade demandar um problema, o direito, como um regulamentador social, o direito como um regulamentador por excelência, vai precisar tentar dirimir o conflito. O direito surge justamente para isso, para tentar dirimir esses conflitos sociais que surgem. E a internet cria novas relações, e por criar novas relações, tanto o direito, e aí os profissionais da área do direito, e aí quando eu falo profissionais da área do direito, eu estou dizendo o advogado, estou dizendo o juiz, estou dizendo o promotor, precisam conhecer para poder aplicar o direito de forma adequada, para não ter decisões equivocadas, como, por exemplo, o juiz juiz federal, lá em Sergipe, que acabou suspendendo o funcionamento do WhatsApp através de uma decisão. Lembrando, a sentença dele, na verdade foi uma liminar que ele concedeu, acabava violando o marco legal, o marco civil da internet. Então, o profissional da área do direito, seja juiz, seja promotor, seja advogado, precisa conhecer isso e precisa conhecer, além da legislação, quais são as relações sociais que surgem para que não ocorra decisões equivocadas como essas que ocorreram em Sergipe. Então, por isso que é importante discutirmos isso, é importante fazermos essa abordagem. E falando do tema específico, que é justamente a responsabilidade civil, vamos dividir essa responsabilidade civil na internet em duas partes. Uma dos sites de compra coletiva e outra dos influenciadores digitais. E aí por que vamos dividir dessas duas formas? Porque é o seguinte, a responsabilidade civil do comerciante, da empresa que vende de forma eletrônica, já não há o que se discutir, já não há o que se debater. A única forma é que, diferente do comércio convencional, que o indivíduo vai até a loja e compra,
ele vai comprar pela internet. E aí podemos até falar que o Código de Defesa do Consumidor já havia uma previsão disso, quando ele fala do quê? Fala da compra fora do estabelecimento comercial. A compra por telefone, por exemplo. Só substituímos o telefone pela internet, mas é uma compra que já existia. E aí, quando falamos dessa relação, esse comércio que é feito de forma digital entre consumidor e empresa, não há o que se discutir, poderia até se aplicar à legislação sem controvérsia alguma, mas existem outras relações que surgem. Já que estamos falando disso, é importante falar o seguinte, os tipos de comércio eletrônico que temos. Então, temos algumas espécies de comércio eletrônico, e aí que surgem com o advento da internet. Uma é o convencional, que é o quê? Empresa para consumidor. Então, existe uma empresa que vende para o consumidor. E aí não se discute, aplica-se o quê? O CDC. A outra seria o seguinte, de empresa para empresa. Então, as empresas podem vender para empresas bens e serviços, que aí não entraria na relação consumerista, entraria na relação do Código Civil. Mas, com a internet também surge o seguinte, surge uma forma que é de comércio consumidor para consumidor. E aí vocês perguntariam, como seria isso? Consumidor para consumidor. E aí vocês têm plataformas que fazem isso. Por exemplo, o Mercado Livre, a OLX, entre outras. Você não é um fornecedor, você simplesmente lá tem um produto que você quer vender, então tá lá, quero trocar meu veículo, mas não quero fazer, além de fazer um anúncio convencional em jornal, eu quero fazer um anúncio pela internet. E aí o que você faz? Você, enquanto consumidor, coloca o anúncio e outro consumidor acaba adquirindo. Percebam, aí não é uma relação de empresa para consumidor, é consumidor vendendo para consumidor. Então, o comércio eletrônico acabou criando também essa espécie, essa figura, e muitos sites, muitas plataformas acabam fazendo isso. Quanto a isso, também não há o que se discutir, mas aí surge um problema, o seguinte, surge os chamados sites de compra coletiva. E aí, que hoje está extremamente difundido, até porque os sites de compra coletiva chegaram ao Brasil em 2010. Então, de 2010 para cá, aí já temos 10 anos desse site de compra coletiva, mas mesmo assim ainda existe uma discussão muito grande. Porque o que esse site de compra coletiva faz? Então, um fornecedor, ele vai lá e faz um anúncio de um produto, vamos dizer, um restaurante. E o restaurante coloca lá o seguinte para o site de compra coletiva. Groupon, Peixe Urbano, dentre outros. Coloca lá o produto e quando um número de consumidores acabam adquirindo aquele cupom, adquirindo aquele produto, tem um desconto que sai para todos os consumidores. E aí, por que isso? Porque ocorre o seguinte, a empresa quer vender e tem uma margem que ela pode dar de desconto, por exemplo, para quando alcança um determinado número de consumidores. E aí, geralmente, ocorre dessa forma. Várias pessoas acabam adquirindo aquele produto por um valor mais barato. O problema é o seguinte, qual a responsabilidade que esses sites de compra coletiva teriam? Porque eles dizem que eles são meros anunciantes. Como assim meros anunciantes? Eles colocam o seguinte, assim como a empresa faz um anúncio em uma revista, em um jornal, em uma empresa de rádio ou de televisão, que a empresa de rádio, TV, ou de jornal ou revista faz o anúncio, eles não seriam responsáveis caso o produto ou o serviço tenha algum defeito. Porque eles dizem o seguinte, eu sou mero anunciante. Só que diferente de uma empresa de rádio, de uma empresa de TV, ou de jornal, de revista, que pouco importa se você faz um anúncio ali, se as pessoas vão comprar ou não. O jornal, a TV, por exemplo, você faz um anúncio
Você faz um anúncio ali no horário nobre, a empresa vai pagar aquele valor, vai pagar pelo anúncio. Se ninguém comprar o produto pelo anúncio que foi feito, pouco importa. A empresa, nesse caso a rede de TV, não tem responsabilidade nenhuma, não tem problema nenhum com aquilo que foi vendido, porque a função dela era anunciar. Se o produto não conseguiu seduzir o consumidor, a empresa não tem problema nenhum. Mas, diferente disso, os sites de compra coletiva, eles acabam necessitando que as pessoas comprem. Até porque, em alguns casos, eles acabam tendo um percentual por conta disso. Então, a discussão é, os sites de compra coletiva, eles têm responsabilidade, lógico, aí seriam, neste caso, utilizando o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, toda vez que nesse caso o consumidor não conseguir localizar o fornecedor, então, neste caso aqui, a empresa, o site de compra coletiva, ele teria a responsabilização jurídica pelo produto ou serviço. Isso acabou ficando de forma mais consolidada, principalmente depois do Marco Civil da Internet, que o Marco Civil da Internet acaba colocando sobre isso, acaba colocando a responsabilização, nesse caso, dos provedores, por conta daquele conteúdo. Mesmo assim, os sites de compra coletiva ainda têm uma discussão muito grande se eles devem ou não responder. Então, aqui já colocando, nesse caso, há uma responsabilidade jurídica em relação a isso. Um problema maior que surge ainda é o seguinte, são os influenciadores digitais. Por que surge esse problema com a ideia dos influenciadores digitais? Lembrando, o que seria esses chamados influenciadores digitais? E aí, lembrando, além da internet, surge a ideia das chamadas redes sociais. É importante, quando falamos de redes sociais, que tem um sociólogo espanhol chamado Manuel Castel. Então, Manuel Castel é um dos grandes expoentes quando falamos de rede, quando falamos de rede social, ou do chamado do mundo em rede. Então, Manuel Castel já vem falando sobre isso. Há anos ele já discute, já debate essa ideia. Por sinal, ele já vem falando sobre a ideia da chamada democracia digital, já vem abordando sobre como as redes sociais vêm mudando até a forma como as relações, o movimento social atua. Tem um livro que eu acho interessante de Manuel Castel, que ele fala o seguinte, sobre o movimento social na rede. E aí ele dá o exemplo do que ocorreu na Síria, na chamada Primavera Árabe, que é um movimento que surge na internet e acaba tomando as ruas. É interessante, caso vocês venham a verificar o livro, a edição brasileira. Na edição brasileira, Manuel Castel ele acaba falando sobre o que ocorreu em 2013 no Brasil, que foi aquele movimento que começou lá em São Paulo por conta do aumento da passagem do transporte público, e acabou tomando as ruas e sendo manifestações que surgiram por conta dos gastos na Copa do Mundo, dentre outras coisas. Na edição brasileira, Manuel Castel ele acaba colocando no prefácio uma análise daquilo que ocorreu no Brasil em 2013 e 2014, falando que também é algo que surge na rede social e toma as ruas. Então, Manuel Castel, ele fala muito sobre isso, sobre a ideia das redes sociais, e querendo ou não, as redes sociais hoje, a nossa vida é extremamente influenciada pelas redes sociais. Eu costumo brincar que tem pessoas que tudo que vão fazer, postam nas redes sociais, vão comer algo, postam na rede social, o prato, tudo que está fazendo, está lá postando nas redes sociais. Então, estamos quase vivendo uma vida simulada. Ali a rede social é um simulacro de vida, como o filósofo francês Jean Baudrillard fala, lá no livro dele, Simulados e Simulacros.
Então, a nossa vida na rede social é quase uma simulação, é uma simulação de uma vida real. Querendo ou não, as redes sociais hoje, é muito difícil ter alguém que não tem redes sociais. Eu brinco o seguinte, minha mãe está nas redes sociais, e aí coincidiu o seguinte, desde 2015, por exemplo, eu apaguei meu Facebook. Eu não tenho mais Facebook, só tenho Instagram e Twitter. E aí, quando eu apaguei o Facebook, minha mãe fez o Facebook. E aí ela brincou o seguinte, ela perguntou, você apagou o seu Facebook? Eu falei, apaguei, minha mãe. Ela apagou por quê? Eu falei, porque a senhora entrou, aí eu não quero que a senhora fique me vigiando, eu resolvi apagar. Foi uma brincadeira, mas ela acabou criando, acho que ela acreditou, porque ela acabou criando o Instagram depois, e aí me adicionou do mesmo jeito. Só falta ela criar o Twitter. Então, minha mãe, que não tinha muito contato com a internet, acaba hoje tendo acesso às redes sociais, e é muito difícil termos alguém hoje que não tenha rede social. As pessoas estão cada dia mais, e é importante, é interessante o uso, tanto para uso recreativo, para uso de informação, ou hoje para o uso profissional. Então, tem muitas pessoas que têm perfis profissionais, seja para vender seu produto ou serviço, ou seja para uma forma de se conectar com o consumidor e saber o que o consumidor deseja, qual é o objeto de desejo do consumidor. Então, as redes sociais hoje, elas são extremamente importantes, principalmente quando falamos do comércio. É interessante falar o seguinte, já tem uma pesquisa que tem nos Estados Unidos, uma discussão, que seria o seguinte, a questão de, por exemplo, disputa entre empresas, porque no Google, quando você coloca lá, aparece, quando você bota na busca, aparece aquela empresa primeiro e não a outra. Então, já existem disputas judiciais nos Estados Unidos, por exemplo, por conta disso. Então, o uso da internet para a questão comercial e o uso das redes sociais, hoje vocês já conseguem perceber o seguinte, vocês pesquisam no site de buscador uma informação, quando você abre sua rede social, já tem um anúncio sobre aquilo que você pesquisou. Então, hoje as redes sociais, eles acabam captando essas informações, e aí existe uma discussão também muito grande sobre a privacidade dos dados, sobre a proteção dos dados, e é importante falar, tem outro tema que aí vocês poderiam pesquisar, que é algo interessante, que é uma lei que foi aprovada, mas ainda não está no período de vacância, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, a Lei de Proteção de Dados é algo importante porque discute isso, discute a proteção desses dados que temos na internet. Até porque tudo que acessamos fica em um banco de dados. É a ideia da chamada Big Data. Então, precisamos discutir isso, precisamos debater, mas isso já é uma outra discussão, um tema para um outro momento. Então, para a relação comercial, as redes sociais hoje têm um papel extremamente importante. Hoje, tem empresas que não têm locais físicos, mas conseguem comercializar, vender produtos e serviços, tudo por forma digital, tudo através da rede social. A pessoa que ela vai, o consumidor que ela quer alcançar, é um público-alvo que está na rede social e ela consegue fazer isso. Então, as redes sociais passaram a ter um papel extremamente importante. E, junto com isso, surgiu o chamado seguinte, a figura dos chamados influenciadores digitais. Lembrando que, ou o chamado digital influence, que é a nomenclatura que mais utilizamos, mas são esses influenciadores digitais, que são pessoas que estão em uma rede social, que estão conectadas em uma rede social específica, e ela tem a função de quê? A função de influenciar alguém ou em um estilo de vida, ou na questão de adquirir um produto, de adquirir um serviço, ou simplesmente para que aquele... vimos nos últimos anos influenciadores para que a pessoa vote no candidato A, vote no candidato B.
Inicialmente, isso começou com os chamados blogs, mas acabou migrando para as redes sociais, e hoje as redes sociais têm um número infindado de influenciadores que hoje passaram a fazer a chamada monetização de suas contas. O que é monetização de suas contas? Aqueles influenciadores que têm um número maior de seguidores, eles passam a ser o quê? Patrocinados por marcas. E através disso, eles fazem o quê? Um anúncio daquele produto, daquele serviço que eles utilizam para influenciar as pessoas a adquirirem. Então, hoje, o número de seguidores passou a ser algo importante dentro da sociedade. Tem um seriado que eu acho interessante, que fala sobre isso, que acho que Black Mirror tem um dos episódios que é justamente isso. A nossa vida é determinada pela quantidade de curtidas que temos. Nessa chamada selva digital, passou a ser isso. Aquelas pessoas que têm o maior número de seguidores, aquele influenciador digital que tem o maior número de seguidores, ele consegue monetizar a conta dele de uma forma maior. Ele passa a lucrar mais com isso. Bom, embora isso seja extremamente importante, surgem outras questões, outras relações. E as relações jurídicas que surgem por trás disso, por trás dessas relações com esses influenciadores digitais. Por exemplo, será que esses influenciadores digitais eles têm responsabilidade sobre aquilo que eles anunciam? Primeira coisa é o seguinte, o influenciador digital, quando é uma propaganda, ele tem que, e ele está recebendo por aquilo, ele tem que colocar, ele tem que informar aos consumidores, que nesse caso ali, ou aos usuários da rede social, aos seguidores dele, que ele recebe por aquilo. E, por sinal, já existem algumas ações envolvendo isso, envolvendo essa questão, porque, infelizmente, alguns influenciadores digitais acabam não comunicando, não informando que eles estão recebendo para fazer aquela propaganda. Quando eles fazem isso, quando eles recebem por aquela propaganda, eles devem informar, devem comunicar ao consumidor isso, ao usuário da rede social isso. E aí, tem o primeiro problema jurídico que surge é que muitos desses influenciadores, eles acabam não informando, e por sinal já existem algumas ações relacionadas a isso. O segundo é o seguinte, vamos lá, e se o influenciador digital fizer uma propaganda enganosa sobre aquilo, como já tivemos casos no Brasil, de pessoas que disseram que usavam aquele produto ou aquele serviço e acabava influenciando um número enorme de pessoas que seguem ele, mas na verdade ele não utilizava. Era só uma forma, porque ele recebia para dizer aquilo, ele acabava falando. E aí temos que colocar o seguinte, entramos em uma nova fase, aí para quem é da área de direito empresarial, é que a nossa imagem virou empresa. Isso está sendo utilizado, algumas pessoas já conseguem ver isso, como, por exemplo, jogadores de futebol, Neymar, Cristiano Ronaldo, já fazem isso há um bom tempo, a imagem deles é uma empresa, e aí é por isso que eles acabam influenciando outras pessoas, e os influenciadores digitais nas redes sociais estão fazendo o mesmo. Estão transformando a imagem dele em uma relação empresarial. E aí, a questão é, e quando surge uma propaganda enganosa relacionado a isso, relacionado àquilo que o influenciador digital colocou? E aí a discussão. Eu entendo que o influenciador digital, naquele momento, ele entra na rede, na cadeia ali de fornecedor, e ele tem responsabilidade por conta disso, tem responsabilidade principalmente por conta do quê? Dos produtos e serviços que ele está anunciando. E aí não podemos retirar, entraria na mesma questão
que envolve os sites de compra coletiva. Eu entendo que o influenciador digital ali, quando o fornecedor do produto ou serviço não pode ser localizado, eu entendo que o consumidor pode sim ingressar com uma ação contra um influenciador digital. E aí surge um outro problema moderno que temos. Acabamos de falar o seguinte: a imagem desses influenciadores passa a ser o quê? Ser considerado quase como uma marca, como um produto. E aí surge um outro problema que os profissionais, que as pessoas não estão ainda habituadas a entender o seguinte, que se eu estou, principalmente em uma rede social, na internet, onde uma informação, aquilo que eu coloco, consegue atravessar o mundo em uma velocidade muito maior, com a internet, as fronteiras acabaram caindo. Aquilo que separava o mundo, as fronteiras físicas, acabam caindo com a internet. Aquilo que você escreve aqui, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo na rede social consegue ter acesso. Aquilo que você consegue dizer aqui, qualquer pessoa, de forma instantânea, consegue ter acesso. Então, as pessoas precisam também entender o seguinte, que outra relação jurídica que surge é a responsabilização por aquilo que esses influenciadores digitais dizem. E aí que surgem diversos problemas, principalmente na pandemia, influenciadores digitais que resolveram fazer festas e que perderam patrocínio por conta disso, perderam anúncio por conta disso, por conta da responsabilidade, e aí não só uma responsabilidade jurídica, mas uma responsabilidade social que eles passam a ter perante as marcas que eles estão anunciando. Algumas redes sociais já estão sofrendo isso, por exemplo, o Facebook. Tem algumas marcas que estão deixando de fazer anúncio no Facebook, estão boicotando o Facebook. Por quê? Por conta do seguinte, por conta da chamada, que o Facebook não estava combatendo o chamado discurso do ódio na internet. E aí algumas marcas estavam boicotando ou deixando de anunciar no Facebook por conta disso. E aí isso é extremamente importante, essas relações que surgem. Por quê? Porque, querendo ou não, o direito precisa também regulamentar isso, regulamentar essas questões. E aí, indo para a relação consumerista, que é aquilo que estávamos fazendo, eu consigo ver o seguinte: hoje, as relações que surgem nas redes sociais é muito próximo, e aí, quando eu falo essas relações, é boicotar uma marca que acaba sendo ou não sendo ambientalmente correta, ou uma marca que acaba difundindo preconceito de alguma forma. Esse boicote que existe na internet para uma marca X, uma marca A, uma marca B por conta disso, é algo muito próximo do que surgiu no início das relações consumeristas. Quando lá nos Estados Unidos, a chamada Liga dos Consumidores, eles passaram a fazer uma lista de empresas que exploravam o trabalho infantil, que exploravam o trabalho em uma situação análoga a escravo, para que o consumidor não utilizasse daquele produto ou daquele serviço. Hoje, com a internet e com as redes sociais, isso consegue ter um poder muito maior. Porque quando o consumidor consegue fazer um boicote de uma marca que faz o anúncio principalmente pela internet, isso consegue ter uma força muito maior do que se tinha no início do século, quando essas relações consumeristas começam a acordar, começam a surgir. Então, precisamos estar atento a essas questões, precisamos estar atento a essas relações, não só com o advento da internet, mas principalmente com a questão das redes sociais. E hoje as redes sociais elas precisam ser discutidas, precisam ser debatidas. Recentemente, eu acabei escrevendo um artigo, publiquei no Comped, apresentei e vai sair agora nos anais do Comped, que foi o seguinte, sobre a proteção jurídica da imagem nas redes sociais.
Por que a proteção jurídica da imagem nas redes sociais? Lembra que acabamos de falar o seguinte, que hoje a imagem da pessoa na rede social virou quase uma relação empresarial, quase uma relação realmente uma empresa. A imagem da pessoa é quase uma marca. E por isso ela precisa dessa proteção. Tem que ter, o ordenamento jurídico tem que também passar a proteger isso. Passar também o quê? A proteger essa relação, essas imagens que tem, principalmente com o advento das redes sociais e hoje com a difusão que se tem. Lembrando, lógico, que aí temos algumas situações que precisam ser analisadas ponto a ponto. Existem os chamados memes na internet, que vocês provavelmente passam os memes o tempo todo. Provavelmente vocês estão aí gravando, tirando foto da minha imagem, tirando print, para já fazer um meme, algo normal. E muitos artistas acabam tendo esses memes na internet. E aí temos que falar o seguinte, a pessoa que tem ali sua imagem utilizada como meme, aquilo ali vai ser um crime contra a honra, vai ser a questão da injúria? Eu entendo que necessariamente não. Por que necessariamente não? Porque estaria no chamado animus jocandi. Aquilo que vocês já viram lá em direito penal, que seria esse animus de brincadeira. Mas aí vem outra relação. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte. A imagem da pessoa, mesmo que de forma, neste caso, com um meme, é utilizada de uma forma que monetiza a pessoa, que a pessoa acaba ganhando, lucrando com a imagem da outra. Eu entendo que, neste caso, aí sim, a pessoa que teve sua imagem utilizada tem o direito, principalmente porque a imagem dela está sendo utilizada para quê? Para que a outra, que terceiros, sem a autorização prévia dela, seja utilizada para neste caso, para uma forma de ganhar dinheiro. Perceba, quando estou falando isso, eu estou falando de pessoas públicas. Exemplo, uma página que tem na rede social, acho que logo após, próximo do impeachment de Dilma, que é a chamada Dilma Boladona, que depois o indivíduo até criou um personagem sobre isso, fez diversos vídeos na internet. Então, essas páginas na internet, Instagram, Facebook, Twitter, eu entendo que se existe uma monetização com essa página, a outra tem sim direito à proteção à imagem dela, até porque a imagem dela está sendo utilizada para terceiros terem ganhos econômicos por conta da imagem dela. Mesmo a pessoa sendo uma pessoa pública, perceba, uma coisa é você pegar a imagem de uma pessoa pública e colocar na sua rede social. Outra coisa é você criar um perfil com a imagem daquela pessoa que é pública, mesmo com esse ânimo jocande, mesmo com essa ideia de brincar, e a partir daí você começar a ganhar, a lucrar com isso. Então, nesse caso, tem a proteção jurídica e o indivíduo precisa sim, neste caso aqui, precisa o direito voltar à proteção a essas questões, o aparato legal precisa analisar isso. Lembrando que nas redes sociais convencionais, Instagram, Facebook, Twitter, é muito mais fácil ter um controle, porque são redes sociais que têm um caráter, em muitos casos, público. O que você coloca ali tem um caráter público, tem um caráter que qualquer pessoa pode ter acesso. Diferente é o que ocorre com o WhatsApp. E o WhatsApp temos que falar. Há uma discussão jurídica se o WhatsApp é meio de comunicação ou o WhatsApp é rede social. Porque aí, a depender da nomenclatura que você der, se ele é uma rede social ou se ele é um meio de comunicação, entra aparatos legais diferentes. Eu entendo que o WhatsApp é uma rede social e meio de comunicação ao mesmo tempo, mas não deixa de ser uma rede social, pois ele tem uma natureza de rede social também, de você agregar diversas pessoas ao mesmo tempo, como fazemos aí com esses grupos de WhatsApp. Mas aqui
é só um levantamento, é só uma discussão. Tenho vontade, espero que em breve eu consiga fazer isso, de criar um grupo de estudo, e aí na UNEB, quem sabe no campus 19, mas eu tenho vontade de criar um grupo de estudo para analisar essas relações que envolvem principalmente o direito e essas novas tecnologias, e aí envolvendo tudo, ser um grupo que acabe seja interdisciplinar, abarque direito penal, direito administrativo, direito tributário, como, por exemplo, temos a discussão que envolve tributação das plataformas de streaming, os crimes que envolvem essas questões da internet, direito de imagem, mas envolver algo que se discuta principalmente o direito ou esses chamados novos direitos que envolvem essas relações da tecnologia. Então, é algo que eu tenho interesse, tenho um tema, gosto muito desse tema, tanto no que envolve direitos fundamentais, como no que envolve os temas correlatos. Tem um livro do professor e ministro do STF, Gilmar Mendes, que é um livro interessante, que é Direito e Inovação Tecnológica. Então, ele acaba analisando o direito no viés da relação da inovação. Temos os temas que envolvem chamados novos direitos ou direito digital. Como eu falei, a professora Patrícia Peck fala muito sobre isso, já fala sobre a ideia da herança digital. Por exemplo, as redes sociais entrarem na partilha da herança. Isso que envolve a questão do direito e do chamado direito digital é bastante amplo. Eu acho que daríamos horas aqui e não conseguiríamos esgotar o tema, mas agradeço a vocês que vocês puderam estar aqui e estou aberto aí a perguntas, tanto da professora Márcia como dos outros integrantes. Professora Márcia, se ela quiser completar algo, fique à vontade. Ou se alguém quiser também falar algo, fique à vontade, sem problema nenhum. Professor Gilberto, muito obrigada por sua explanação. E eu vou lhe fazer uma pergunta nesse âmbito. Depois, geralmente, eu fiz uma disciplina no doutorado que abarcava esse tema do desenvolvimento tecnológico. E, a partir daí, eu comecei a raciocinar que eu nunca tinha parado, antes dessa disciplina, para pensar sobre isso. E, nos últimos tempos, com esse acesso diário, porque, afinal de contas, a nossa maior companhia hoje é a internet, né? A gente não pode... depois dessa pandemia, eu passei uns 3 meses fora do ar, assim, que eu não conseguia pensar o que ia fazer da vida e ficar dentro de casa sem sair para lugar nenhum. Até que eu lembrei da internet. E aí ela virou minha companheira quase que diária. E então eu comecei a ver assim, algumas aberrações, né? E principalmente quando se fala de influenciadores digitais. As aberrações são cada dia maiores. Porque, apesar de nós termos diversas legislações tentando controlar essa situação, ainda não atingimos o que realmente deveria ser. Ainda está muito longe de termos um controle sobre esses influenciadores digitais. Eu, particularmente, quanto mãe, convivo com essa história de influenciadores já há alguns anos, porque eu tenho 2 adolescentes em casa. E eu sou muito curiosa, então eu sei, a que já tem 19 anos eu já tenho menos controle, mas a que só tem 15, eu estou sempre controlando e sei com quem ela acompanha, o que ela vê, o que ela ouve, eu estou sempre bisbilhotando. Mas é muito problemático. E esses dias surgem, cada dia vai surgindo novos problemas que vai fazendo a gente refletir. Essa questão da responsabilidade. A responsabilidade civil, a responsabilidade penal. A responsabilidade penal, ela já foi até bem debatida nessa situação. Mas a responsabilidade civil ainda está um pouco aquém de ser controlada. Esses dias eu vi nas mídias uma discussão sobre uma responsabilidade numa questão de um sorteio.
o indivíduo tem sempre esses influenciadores estão fazendo sorteios, né? E um desses influenciadores fez um sorteio de um carro, né? Fez um sorteio de um carro. E uma seguidora sentiu-se prejudicada, porque, segundo ela teria atingido todos os limites que foram impostos, e depois houve uma alteração nas regras. E com essa alteração posterior às regras, ela não foi classificada, ela não chegou a ganhar, mas ela teria ganho se fosse com as regras anteriores. Olha que tema interessante. Porque no contrato normal, no nosso contrato físico, né, nós já sabemos quais são as regras de alteração contratual. Mas e aí? Como é que fica uma história dessa? Uma alteração contratual, certo? Um sorteio que é legal, que é devidamente regulamentado, tá? E que sofre uma alteração contratual. Como é que fica a responsabilidade nessa questão contratual, professor Gilberto? O senhor saber responder, eu vou ter que chamar a Pamplona. Não, na verdade, é um tema muito interessante. E uma pessoa que já aborda muito sobre esse tema de contrato na internet é a professora Cláudia Lima Marques. Então, Cláudia Lima Marques, ela já vem falando sobre isso. Inclusive, ela aborda sobre essa ideia do contrato pela internet, porque ela diz que, diferente do contrato físico, que você precisa assinar, o contrato digital é mais uma adesão. Você lê e adere ao que está ali, sem necessariamente precisar assinar, você só confirma e acabou. E ela ainda diz o seguinte, que tem diferentes tipos de contrato pela internet. Um que você precisa dar o retorno para a sua anuência e que outros não. Simplesmente você apertou ali uma caixa de diálogo, já deu sua anuência. E nesse caso aí da rede social, seria o contrato, a anuência, em muitos casos, para que você aceite ali as regras, você curtir ou você comentar ali a questão. E eu entendo o seguinte, se houve as regras criadas de forma prévia e que houve uma anuência de todos por conta daquela regra que foi criada neste caso, pela página, pelo indivíduo que estava tendo, eu entendo que ela tem sim direito àquela relação, àquela discussão, se não existia nenhuma cláusula lá, nenhuma cláusula nas regras que foram estabelecidas de mudança posterior, que eu acho que mesmo que seja uma mudança e essa mudança seja abusiva, caberia. Temos que ter cuidado com essas discussões hoje, porque os contratos com a internet mudaram e passaram a ter uma outra conotação. Hoje, assinamos um contrato que nem precisa ser pela internet, por telefone, simplesmente você dizer concorda, sim ou não. Então, um sim e um não, você já tem a anuência do contrato. E isso é com o advento da tecnologia. Então, eu acho interessante essa obra, esse livro, e, na verdade, Cláudia de Lima Marques, ela vem tratando sobre isso, sobre os contratos na relação na internet, e que eu entendo que ela poderia discutir essas relações jurídicas e se havia realmente, ela ganhou ou não. E aí é uma discussão que precisa ter nesses sorteios eletrônicos. Eu sempre digo para o pessoal ter cuidado como é que vai fazer isso, porque pode gerar problemas jurídicos, mesmo que algo que você gerou ali de uma forma que não teve toda a solenidade, mas que você pode criar problemas jurídicos para você, porque, querendo ou não, os contratos passaram a ser celebrados de uma outra forma. E aí tem essas discussões. Mas quem fala muito sobre isso é Cláudia Lima Marques, que eu acho interessante. Obrigada, professor. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Vocês estão muito quietos. Se fosse em sala de aula, já está todo mundo de mão levantada aí, né? Aqui ninguém levantou a mão, mas não tem importância, eu faço as perguntas. Olha, alguém levantou a mão aqui. Não fui eu, só para testar. Foi você, só para testar? Ah, tá bom. Mas eu tenho uma outra questão. Essa situação do público e privado, né?
Até onde vai esse privado? A partir esses dias eu estava vendo uma situação, uma conversa de um professor, exatamente falando sobre essa questão de se tornar público, da questão da proteção da imagem pelas universidades, que você cede a sua aula, você faz a sua aula, coloca lá no sistema, e essa aula vai ser gravada, como nós estamos gravando aqui agora, e depois ela fica disponibilizada no sistema para que os alunos que não assistiram presencialmente assistam depois o gravado, certo? Eu entendo que a partir do momento em que você grava, você está tornando aquilo ali público, e você, pessoa, se torna público, não é? Você, pessoa, a sua imagem se torna público. Aí fica a discussão de há aí uma responsabilidade sobre a sua imagem, você abre mão dessa responsabilidade quando você está liberando. Você agora, para mim, nós estamos gravando essa palestra, e essa palestra vai ser disponibilizada no nosso site da universidade, e sempre que alguém acessar o site do seminário, vai ter lá as palestras, e inclusive a sua, né? Como é que fica essa questão do público e do privado? Aí vem uma outra situação com essa questão do público e do privado. É a questão dos danos morais do mau uso dessa imagem. Você até falou alguma coisa, mas veja só, vou lhe dar um exemplo bem prático de uma pessoa física, de um cliente, vou dizer para você que é um cliente, que numa relação matrimonial, certo? Podemos dizer assim, não vou chamar de amante, não, né? A outra, né, declarou na internet, o casal já estava separado, e a outra declarou na internet que estava com o dito cujo há 5 anos. Tornou público a relação de concubinato, né, que já havia há 5 anos, e a criatura cá não sabia. E tornou isso público nas redes sociais. E as pessoas começaram a enviar mensagens para ela com aquela mensagem, e ela começou a receber, né, notificações de amigos e conhecidos e etc. sobre essa notícia, de que ela era corna há 5 anos. Ser corno hoje em dia é normal, né? Quem não foi, um dia vai ser. Corneadagem não é mais problema para ninguém, até porque chifre não nasce, né? Chifre só brilha, e no escuro. Então eu pergunto, é uma questão tecnológica, é uma questão de dano, que poderia ser caracterizado como danos. O STJ, nesse caso do chifre, o STJ já reconheceu, inclusive, uma indenização de danos morais para a traída, né? Porque ficou configurado os danos morais. Mas o que são danos morais num caso como esse? Né? O que são danos morais no caso como esse? Como é que a gente pode caracterizar uma situação dessa como dano moral? Apenas porque agravou psicologicamente a criatura, ou porque tornou público ao ponto de pessoas enviarem mensagens declarando o conhecimento dessa situação? Como é que fica esses danos morais dessa pessoa? Isso é uma situação pública ou uma situação privada? São muitas perguntas, mas vamos conversar sobre isso. Me fale aí sobre essa questão do público, do privado e desse chifre especialmente, que eu achei muito interessante essa história do chifre. Realmente existe uma discussão muito grande no que envolve o público e o privado, e tem uma história que eu acho interessante daquele ator que é parente de Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, ele teve um processo porque ele agrediu um paparazzi, um indivíduo que estava tirando foto dele na praia, dele e da esposa dele, e ele entrou com ação contra o paparazzi, e o juiz, naquele momento, entendeu que não geraria danos morais por conta que ele era uma pessoa pública e que a imagem dele era uma imagem pública. E aí teve toda uma discussão envolvendo isso, se só porque a pessoa é uma pessoa pública, quer dizer que a imagem dela pode ser utilizada de qualquer forma, e aí vai depender de como essa imagem é utilizada. Se essa imagem é utilizada com a finalidade comercial,
e que a pessoa vai ganhar vai ter um retorno financeiro com a utilização da imagem da outra, o direito já protege isso. Agora, se for apenas com a finalidade, por exemplo, que envolve um cunho jornalístico, poderia ser utilizada sem problema. Agora, lembrando, se for para a utilização comercial, a pessoa tem direito à proteção da imagem. A mesma coisa da aula gravada aqui. No momento que eu aceito estar aqui, aceito ser gravado, já tenho um prévio conhecimento disso. Se a imagem for utilizada para essa finalidade, não há que se falar em violação do direito de imagem. Uma coisa por exemplo, um outro professor ou a universidade utilizar essa imagem de uma outra forma, em uma finalidade que não foi estipulada, em uma finalidade diversa daquilo que foi estabelecida, aí a violação desse meu direito de imagem, e eu poderia juridicamente pedir para retirar. Inclusive, tem algo que eu acho interessante quando fala do direito de imagem, que é o chamado direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento já foi utilizado aqui no Brasil, ele é muito difundido, principalmente na Alemanha. Tem um caso na Alemanha que eu acho interessante do direito ao esquecimento, que é o seguinte: tiveram jovens que foram condenados por um chamado crime de ódio. Eles mataram uma pessoa por ele ser homossexual e foram presos. Foram condenados por isso, e quando estavam saindo da prisão, uma rede de TV resolveu fazer um documentário sobre o que ocorreu. Iria utilizar imagens reais desses jovens. Iriam utilizar tanto as fotos, as imagens deles, para passar no programa de TV, no programa com cunho jornalístico. E eles ingressaram com a ação dizendo o seguinte, que eles já tinham sido condenados judicialmente, já tinham cumprido a pena. Se naquele momento que eles estavam saindo, se a rede de TV fizesse aquilo, além da condenação judicial que eles já tinham tido e já tinham cumprido a pena, eles passariam a ter uma nova pena, que seria uma pena social, uma condenação social que eles passariam a ter naquele momento. E eles queriam o seguinte, que não utilizasse a imagem real deles e que os nomes fossem nomes fictícios. O caso poderia ser vinculado, porque é o direito de liberdade de imprensa, mas eles não queriam que fosse utilizada a imagem deles. E aí, inicialmente, eles acabaram não conseguindo. Quando chegou na Suprema Corte alemã, a Suprema Corte alemã concedeu a eles o chamado direito ao esquecimento. Aqui no Brasil, Xuxa já ingressou com ação pelo chamado direito ao esquecimento, pois parece que no início lá da década de 80 ela gravou uns filmes que ela hoje não gostaria que esses filmes fossem veiculados, e ela entrou com o chamado direito ao esquecimento para que esses filmes fossem retirados do buscador. Também já teve aqui no Brasil o caso de Daniela Sicarelli, com aquele vídeo com o namorado dela na praia, que ela utilizou o chamado direito ao esquecimento para que aquele vídeo fosse retirado da plataforma do YouTube. E aí é o seguinte, alegou-se que ela era uma figura pública e que, por conta disso, poderia estar ali. Mas mesmo ela sendo uma figura pública, é algo que desabonava, nesse caso, a imagem dela. Então, ela ingressou com ação chamada direito ao esquecimento para que aquilo fosse retirado da plataforma. Então, pode ser utilizado dessa forma. E eu entendo da seguinte forma. A liberdade de expressão, que quando falamos de liberdade de expressão, que é um direito fundamental, e aí é o gênero, tem as suas espécies. Dentro da espécie, a liberdade lá de imprensa, que a imprensa poderia noticiar que a pessoa, por exemplo, teve uma relação extraconjugal, poderia estar dentro da liberdade de imprensa, por exemplo. Mas quando a notícia é de uma forma que é para depreciar a imagem do outro,
aí, nesse caso, a liberdade de imprensa não é uma... Na verdade, nenhum direito fundamental tem... Qualquer direito fundamental sofre limitação, pode sofrer limitação, principalmente quando tem colisão com outros direitos fundamentais, e aí, nesse caso, poderia, sim, ser avocado, principalmente o direito constitucional, o direito fundamental, aí, nesse caso, para garantir a proteção. Mas a imagem, principalmente em redes sociais hoje, tá difícil, tá complicado. Esses influenciadores digitais estão, hoje em dia, essa relação está cada dia mais complexa e que precisamos, e que aí entra naquela relação, o que é liberdade de expressão e o que não é, o que o influenciador digital pode, o que não pode falar. Marco Aurélio, ministro do STF, diz muito isso, que temos que ter cuidado para não virar censura, que a censura o direito não permite, que a nossa Constituição não permite a censura. Isso não quer dizer que você, quando diz algo, não possa juridicamente ser responsabilizado, você pode e deve. Então, tem que... O que separa um e outro é algo muito complexo. É uma linha muito tênue, e digo mais, essa questão eu entendo, né, que esse público e esse privado, o privado, eu acho que ele deixa de existir quando você adentra as redes sociais. Nada mais do que você faz ou você publica continua sendo pessoal, privado, quando você adentra as redes sociais. Antes da continuidade desse tema, eu tenho uma pergunta aqui de Larissa, e Larissa pergunta o seguinte: em hipótese de compra de produtos online, com a intermediação de digital influencer, é possível que o direito possa delimitar a responsabilidade de cada um dos participantes da relação jurídica? Larissa, nesse ponto aí, seria o seguinte. Por mais que o influencer digital ele faça com que você consuma, que ele está tentando ali gerar nos usuários da rede social que eles possam consumir aquele produto ou aquele serviço, em regra, a responsabilidade é da empresa. Então, vamos dizer, se ele fez com que você adquirisse um sistema lá da Netflix, vamos dizer o seguinte: a Netflix não que é conhecida, vamos dizer um sistema de streaming que ninguém conhece, mas que ele está recebendo lá para isso. Se você consegue juridicamente responsabilizar a empresa, aí a responsabilização teria que ser realmente contra ela. Mas, se você não consegue localizar o fornecedor, neste caso do produto ou serviço, aí sim você entraria com o influencer, porque ele entraria na cadeia produtiva. Aí caberia você responsabilizar juridicamente. Se a propaganda não for enganosa. Se a propaganda for enganosa, ele ainda responde por conta da propaganda enganosa. Deixa eu ver outra aqui. No caso de compras coletivas, é legal o prazo de validade do cupom, sendo que o cliente perde o valor pago caso não utilize dentro do período estipulado. É uma questão interessante essa. Principalmente o seguinte, porque neste caso aqui, eu entendo que se ele estabelece ali um limite para a utilização do cupom, pode ser um limite para a utilização do desconto, para fornecer o desconto, dar o desconto para você. Então, o desconto é para uma semana, para um mês. Mas, quando você não utiliza nesse período, eu entendo que o comércio ou tem que te dar a opção de devolução dos valores, ou você pagar o valor correspondente ao produto ou serviço sem o desconto. Mas não fornecer o produto ou não fornecer o serviço e ficar com o valor do cliente, com o dinheiro do cliente, é enriquecimento ilícito, é enriquecimento sem causa, porque ele não prestou o serviço ou produto e mesmo assim ele está ficando com os valores. Agora, eu entendo que é razoável
que ele estipule um prazo para utilização com o desconto. Não sendo utilizado por parte do consumidor, a opção é ou devolução dos valores ou o pagamento do valor sem o desconto do cupom, mas não ficar com os valores sem a prestação do produto ou serviço. Nesse caso, Gilberto, inclusive eu tive um caso jurídico real discutido no juizado especial, que foi determinada a devolução integral do valor pago, porque você sabe que na própria responsabilidade civil, você não pode ter essas cláusulas leoninas que ponham o consumidor em prejuízo, né? Então, o valor deve ser devolvido pela parte. Nós temos aqui uma pergunta muito interessante de Miriam. Se a empresa que foi realizada a compra for de fora do país, como fica a responsabilização? Bom, aí é o seguinte, temos que ter duas questões, falando de comércio eletrônico. Se o comércio eletrônico, a empresa for de fora do país, já nem entraria no Marco Civil da Internet, porque o provedor fica hospedado fora do país. Então, com o Marco Civil da Internet, ele nem teria regulamentação. E o CDC também não. O CDC, somente se tiver um representante no Brasil, tiver uma filial no Brasil. Se não tiver filial no Brasil, você não pode utilizar nem o Marco Civil da Internet, nem o CDC para, neste caso, para a responsabilização jurídica da empresa. E aí temos que ter cuidado com isso, principalmente quando falamos de comércio eletrônico. Tem empresas que não têm filiais no Brasil e acabamos adquirindo esses produtos por essas páginas, e aí páginas na China, em outros locais, e aí temos que ter cuidado com isso, porque se o provedor não é hospedado no Brasil, e tem muitos provedores que não são hospedados no Brasil, na verdade, é comum provedores serem hospedados em outros países. Por exemplo, tinha uma página que funcionava nos Estados Unidos, que a hospedagem era na Rússia. Por que na Rússia? Porque a legislação russa é muito mais flexível do que a legislação americana. E aí tem essas questões, tem esses problemas. Só que lá a página acabou sendo fechada por conta de que eles estavam sonegando o imposto. E aí foi fechada por isso. Mas, mesmo funcionando nos Estados Unidos, a página estava hospedada na Rússia por conta de que a legislação russa era mais flexível. Então, aqui no Brasil, se não tem filial, aqui no Brasil, se for um comércio eletrônico, não se aplica o CDC, e aí você tem que realmente aplicar a legislação do local que você adquiriu. E pior se não tiver hospedagem no Brasil, que aí você não aplica nem o CDC, nem o Marco Civil da Internet. Na prática, o certo é você verificar se essa venda internacional está sendo feita por uma americana da vida, que fica mais fácil, né? Exato. Se você comprar diretamente do site estrangeiro, você poderá vir a ter problemas e o prejuízo é certo. Mais alguma pergunta? Não estou vendo mais nenhuma. Mas ainda temos algum tempo aqui, professor Gilberto. Vamos conversar mais. Eu não vou deixar você ir embora assim, né? Dá um prejuízo. Então, a gente vai conversar mais sobre essa questão da responsabilidade social desses influenciadores, né? E essa responsabilidade social, ao que nós temos visto, não tem sido só dessas pessoas públicas, que são chamados de influenciadores digitais, mas de pessoas comuns. Pessoas comuns têm sofrido a repressão dessa responsabilidade social sobre suas publicações, né? Inclusive, você tem casos aí de páginas, por exemplo, do próprio Facebook. Eu mesma já fiz isso pessoalmente e fui xingada. O cara me xingou de tudo no Face, porque nesses discursos de ódio, né, teve um que realmente me deixou vermelha de raiva, e eu fui lá e fiz
a queixa, né, fiz a denúncia diretamente no Facebook. E aí o Facebook tirou a página do rapaz do ar. Tirou a página do rapaz do ar. E eu não sei como é que funciona isso, eu sei que ele ficou sabendo que fui eu e entrou por uma outra página de um outro colega dele e me xingou de... Ó, nesse dia eu já tinha problemas de idade, né? Depois de 50 a gente fica com problema da idade. Mas ele chamou velha um bocado de coisa, sabe? Foram vários tipos de velha que ele me denominou lá e eu apaguei a mensagem, não sei como é que ficou. Mas veja só, foi exatamente por isso. Então, apesar de o Facebook estar sendo penalizado por essas publicações com discurso de ódio, existe em toda a página, nós temos lá o local de denúncia. E as denúncias são apuradas. Eles vão lá, verificam e tiram a página do ar, né? Como é que você vê essa questão dessa responsabilidade social de modo geral? Me fale aí mais sobre a responsabilidade social. É importante falar sobre a questão das redes sociais, que, na verdade, que aí todo usuário precisa verificar isso, que muita gente está questionando o seguinte: minha postagem foi apagada pela rede social e a rede social fez isso de forma indevida. Bloqueia. Falamos... Para presidente, eu fui bloqueada. Me bloquearam, eu passei uma semana bloqueada. Estamos falando aqui, falamos de contrato. Quando você acessa uma rede social, é um serviço que você está acessando. E você, nesse caso, aceitou as regras daquela rede social. E toda rede social ela tem regras que são estabelecidas, regras que são postas para os usuários, regra dos usuários. E alguns desses discursos acabam a rede social podendo retirar, e aí não é cerceamento da liberdade de expressão, porque você aceitou. No momento que você aceitou ingressar naquela rede social com aquelas regras, você está sujeito que a rede social possa fazer ou não um controle do que viola suas normas, viola suas regras de utilização da rede. Por que temos que falar isso? Porque está gerando um problema muito grande, principalmente agora aqui no Brasil, que o Facebook, o Twitter, passou a apagar algumas mensagens, mas era muito comum que fizesse isso nos Estados Unidos. Na verdade, o Twitter estava fazendo isso com o presidente americano. Apagou algumas mensagens do presidente americano e ele questionou, porque ele estava dizendo: como é que pode uma rede social apagar aquilo que eu coloquei? Mas ele aceitou ingressar na rede social e aceitou as políticas da rede, as políticas de utilização da rede. E aí tem essa discussão. A legislação, o marco legal que está vendo agora sobre as fake news, aborda também sobre isso, sobre essas mensagens que podem ser apagadas pelas redes sociais. Então, tem uma discussão muito grande. Por que tem uma discussão muito grande? Porque alguns estão dizendo que vamos passar a dar poder demais às redes sociais, nesse caso as empresas que detêm as redes sociais, a apagarem os chamados conteúdos sensíveis. E o que seriam esses conteúdos sensíveis? Onde estariam? Quais seriam as regras que seriam criadas para definir de forma clara o que seria um discurso de ódio, um conteúdo sensível? Então, existe uma discussão muito grande sobre isso, se violaria ou não violaria o direito de imagem, a liberdade de expressão, perdão, do indivíduo. Eu entendo que temos que, sim, determinar quais são esses conteúdos, o que a rede social teria que delimitar com regras claras, o que seriam esses conteúdos, mas pode sofrer um controle, até porque, querendo ou não, é uma empresa privada que está fazendo isso. É um contrato, é um serviço de uma empresa privada. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Bom, se é possível haver mudança
nessas cláusulas, nessa política? Eu entendo que mudança de utilização, qualquer mudança de utilização, a rede social tem que te comunicar. Tem que ter uma comunicação prévia e, para falar a verdade, em alguns casos, quando muda a política de privacidade, a gente recebe isso. Infelizmente, não lemos, mas é muito comum quando há qualquer mudança de política de privacidade na rede social, há uma comunicação prévia, eles informam. Foi mudada a nossa política de privacidade nesses termos. Se você aceita, aí você continua, para continuar na rede social. Mas não pode haver essa mudança de política de privacidade sem uma comunicação aos usuários da rede. Então, qualquer alteração que for feita da política de privacidade da rede, e qualquer uma mesmo, por sinal, o Facebook já tem processos em boa parte do mundo por conta disso, pelo próprio Facebook violar as políticas de privacidade da rede. Então, qualquer alteração precisa ser comunicada de forma prévia, porque o usuário da rede ele precisa dar anuência, porque é um serviço que você utiliza, é um serviço que você contrata. Mesmo que você não pague nada por esse serviço, porque utilizamos redes sociais de forma grátis, não há uma contraprestação por conta disso, mas é um serviço que você está utilizando e foi um contrato que você assinou, lembrando, um contrato de adesão, não foi discutido entre as partes se concorda ou não. A única coisa que você tem é, não concordo, não entro na rede social, não acesso. Concordo, estou acessando. Mas qualquer mudança que for feita na política de privacidade da rede, precisa ter, nesse caso, a comunicação prévia para os usuários, para que os usuários possam novamente dar anuência dessa política de privacidade. Está uma discussão muito grande sobre esses discursos, e estamos falando do Brasil ultimamente, porque essa semana o Facebook apagou mais de 78 contas no mundo inteiro. Aqui no Brasil foram 38 contas ligadas ao PSL e ao atual governo, mas tiveram contas também ligadas ao PT que foram encerradas, contas perfis falsos e outros perfis que não eram falsos, eram verdadeiros, mas que violavam a política de privacidade das redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E muita gente criticou aqui no Brasil, mas não foi uma ação do Facebook somente ao Brasil, foi no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, foram 78 contas que foram encerradas por conta de violação da política de privacidade do Facebook. Como eu falei, no momento que ingressamos nessa rede, estávamos aceitando essas políticas que foram estabelecidas pela rede. Não concordamos, buscamos uma outra rede social para acessar. Então, tem essa discussão. Lembrando, a rede social não pode, sem critério algum, retirar seu conteúdo. E aí pode ser discutido isso e pode, inclusive, ser judicializado. Mas se o seu conteúdo, de alguma forma, viola a política de privacidade, pode e deve ser feito. Ou, hoje, é através de denúncia. Hoje, geralmente tem um botão para você denunciar, mas se for aprovado o texto que veio do Senado na Câmara dos Deputados, a rede social vai ser obrigada a retirar esse conteúdo. Porque se a rede social não retira o conteúdo, quem responde juridicamente é ela. Então, porque muita gente discutiu o seguinte, tem um discurso de ódio na internet. Como é que a rede social o que a rede social vai fazer? Não foi ela que gerou o conteúdo. Quem gerou o conteúdo foi o usuário. Então, como é que a rede social vai fazer esse controle? A legislação diz o seguinte, vai responsabilizar a rede social. E aí muita gente questiona, mas você responsabiliza terceiros, a rede social, por atos de terceiros. Mas já é assim em alguns casos no Brasil, já tem isso.
Por exemplo, a questão de fumar em locais fechados. Em São Paulo, o estabelecimento é multado. Muita gente questionou juridicamente por que o estabelecimento é multado. Chegou até o STF e o STF entendeu que é constitucional isso. Então, seria algo análogo aí com as questões das redes sociais. Responsabilizar a rede social porque é ela que mantém um conteúdo. Exatamente. Concordo plenamente com isso. Estamos chegando ainda. Não, né? Não estão cochilando. Mas Gilberto, não, é um tema instigante, porque a cada situação a gente gera um novo questionamento, né? Um novo questionamento, como nós conversamos aqui. Essa questão Tem uma outra questão aqui que eu anotei, que você falou, muito interessante, que foi muito discutida a legalidade dessas listas negras empresariais, né? Essas listas negras, quando surgiram, nós tínhamos principalmente as feitas pelo PROCON. Sim. O PROCON foi um dos primeiros a inaugurar essas listas negras, onde era colocado os empresários que mais tinham reclamações no PROCON, não é? Então, hoje nós temos sites na internet que indiretamente são listas negras, porque eu, pelo menos, se eu for negociar, fazer qualquer negociação via internet, a primeira coisa que eu faço é ir nesses sites, nesses determinados sites, que eu não vou divulgar aqui para não fazer propaganda, que ninguém me pagou e eu não sou influencer digital, né? Então, eu não vou fazer propaganda de graça. Então, tem alguns sites que são primorosos. Então, você lança lá o nome da empresa, vem o número de reclamações, os tipos de reclamações e etc. Isso aí, você acha isso legal? Porque pode ter empresa, eu já vi empresa que tem uma reclamação de anos atrás, de 1 ano, de 2 anos, certo? E fica lá o nome da empresa, se você não prestar atenção aos detalhes, você pode ignorar aquela empresa porque está constando naquela lista. Mas aí, se você for nos detalhes, você vai ver que é uma reclamação de 2 anos atrás, que não foi sequer vista pela empresa e não foi respondida, né? Que deveria ter sido excluída dali, porque não teve outras. O que é que você me diz sobre essas listas negras e os direitos da personalidade da empresa? Na verdade, tem alguns... Eu fui num evento que eu achei interessante, não foi o trabalho que eu apresentei, o trabalho que eu estava apresentando foi sobre o marco legal de inovação, mas uma das pessoas que apresentou, ele estava apresentando justamente sobre esse tema, que ele estava justamente questionando isso dessas empresas, não era aqui no Brasil, o estudo que ele tinha feito foi nos Estados Unidos, que era questionando justamente esses sites que tinham com essas reclamações, porque estava violando o direito da empresa, e ele queria saber o seguinte, na verdade a empresa que entrou com a ação, queria saber qual o critério que o site utiliza, o critério que o site estava utilizando para aquelas reclamações. Primeiro, a lista de reclamações que apareciam, como as reclamações apareciam, e de que forma, para o consumidor, a reclamação aparecia. E aí estava sendo uma briga jurídica pelo seguinte, porque a empresa do site de reclamações estava dizendo o seguinte, isso é um algoritmo que está aqui no site que faz esse cálculo. Aí a empresa questionou, sim, então qual é esse algoritmo, como esse algoritmo funciona, porque eu quero entender. E a empresa estava alegando que não podia divulgar o algoritmo porque era segredo industrial. E como sendo segredo industrial dele, ele não tinha como revelar. E aí estava judicializado por isso, porque a empresa estava dizendo o seguinte, o que a empresa estava alegando, que o concorrente dele pagava para esse site de busca para que as reclamações dele ficassem de forma mais à mostra do que a do concorrente. E lá estava em uma briga
de questão mesmo de concorrência desleal por conta desses sites de reclamações. No Brasil ainda não tivemos essa discussão, ainda não chegou aqui, mas muito provavelmente é algo que já deve ocorrer no Brasil, e que aí a vara, principalmente as varas de direito empresarial, teriam que verificar isso, porque, querendo ou não, eu vejo também como concorrência desleal. Eu vejo como realmente trazer prejuízo à outra empresa, por conta de que a forma como a empresa que recebe as reclamações, como ele passa isso para o consumidor, não é de uma forma clara, uma forma de que esclareça realmente o tipo de reclamação, se a reclamação realmente foi recebida pela empresa. Então, concordo com a senhora, eu acho que tem que ser de uma forma mais clara, para evitar que traga prejuízos à empresa. Lá nos Estados Unidos já tem essa discussão envolvendo a ideia de concorrência desleal entre empresas. O site estava dizendo que não podia dizer como a forma como ele publicava, porque era segredo industrial do algoritmo da página, e a empresa estava dizendo. Mas a forma como você mostra acaba trazendo prejuízos ao meu empreendimento em detrimento do outro. Exato. É isso que eu digo. Essas questões digitais, a tecnologia, ela nos traz muitas vantagens, muitas desvantagens e muitas interrogações, né? Porque você veja que nós temos que considerar que a pessoa jurídica também tem os seus direitos de personalidade, Sim. né? Tem que ter garantido esses direitos. E assim como a nossa imagem pode ser danificada pelos meios digitais, a empresa é nossa, mais ainda, né? Mais ainda. Principalmente porque, como o direito do consumidor, ele abre esse leque de espaço de reclamações para o consumidor, tá? Mas não protege a empresa como deveria proteger. Então, qualquer um pode ir nas redes sociais e baixar a lenha numa determinada empresa, num determinado nome, certo? E essa empresa fica lá com o nome sujo, tal qual nós ficamos. Então, esse direito do público e do privado, ele é um espaço ainda para muitas discussões, e eu agradeço muito você ter trazido esse tema até nós hoje, porque, infelizmente, nós não temos ainda dentro do nosso currículo do curso de Direito o direito digital, ao contrário de outros campos da UNEB, como, por exemplo, Juazeiro já tem há muito tempo essa disciplina no seu currículo, mas nós lá estamos cuidando de uma reformulação, já está com o NDE, uma reformulação curricular, e com certeza esse direito fará parte, né, porque é cada dia mais importante que conste esse direito no nosso currículo, e com certeza nós vamos ter muitos assuntos a discutir ainda sobre isso, tá? Eu apenas quero agradecer, nós temos 3 minutos ainda, agradecer profundamente em nome da universidade, em nome do Campus 19, agradecer a sua participação, agradecer a presença de todos os nossos alunos e egressos que aqui se encontram nesse momento, inclusive aos anônimos, né, que não apareceu o nome, mas agradecer a presença dos anônimos e dizer que teremos outros eventos ao longo da semana, vamos até o dia 15. Semana que vem nós teremos conferências muito importantes, nós teremos uma conferência na sexta-feira sobre justiça restaurativa, com a juíza coordenadora da justiça restaurativa do Tribunal de Justiça. Teremos uma palestra muito interessante sobre as tecnologias, na segunda-feira, onde nós vamos tratar da influência da tecnologia no aspecto psicológico e da saúde também, né? Vamos falar sobre a tecnologia na saúde e a tecnologia evolutiva de uso nesse COVID, onde nós vamos trazer um cientista do Instituto Federal de Sergipe, que fez uma inovação, né? Uma transformação muito tecnológica, muito interessante. Então, semana que vem nós vamos ter várias conferências e eu espero contar com a presença de vocês
O Campus 19 agradece profundamente a todos, agradecemos ao professor Silvar, que é a cabeça de todo a cabeça tecnológica, né, de todo esse evento, e agradecemos muito a você, Gilberto, por mais esta participação e esperamos contar com você mais à frente nas outras que vamos ter, porque com certeza esse é o nosso primeiro webinário, teremos outro e contamos com você. Muito obrigado a todos. E a palavra é sua. Eu que agradeço, professora. A senhora sabe que é uma honra incrível, uma honra imensa poder participar desses eventos do Campus 19. Eu, particularmente, tenho um carinho enorme pela UNEP, pela universidade. Sou egresso do campus e tenho uma história realmente no campus. Faz parte da minha vida o campus. Eu costumo brincar, sempre falo, que uma coisa é minha vida antes do Campus 19, outra coisa é minha vida depois do Campus 19. Tenho um carinho imenso mesmo, tenho um prazer de poder participar. Agradeço ao professor Silvar, agradeço à professora Márcia por todos os eventos ela me convidar e dizer que estou sempre à disposição. Agradeço aí a participação dos alunos. Dizer a vocês que algo que eu sempre digo, que temos que viver a universidade, então não só passar pelo curso, mas poder viver também tudo que o curso tem a oferecer, que sabemos de todas as dificuldades, sabemos de todo o percalço que temos que percorrer, mas em alguns momentos precisamos passar por cima disso e trabalhar da melhor forma possível. Espero que em breve eu possa estar com vocês enquanto professor. Enquanto esse dia não chega, eu estou sempre à disposição para colaborar da melhor forma possível. E muito obrigado por sempre essa oportunidade. Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Tchau, Gilberto. Professora. Tchau.